Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno. Vou aqui passar um pouquinho para vocês esses conhecimentos de vendas, né? O conhecimento de Consumer Relations, essa relação que a gente tem que manter com o cliente, que é muito importante não só para o nosso futuro, né? Mas também para essa jornada empreendedora aí, para essa jornada de empresas juniores, enfim, essa formação que a gente tem para toda a nossa carreira. Então, a cada momento a gente vai estar lidando um pouco com clientes, com venda de opinião, com venda de produto, projeto, enfim. Então, eu vou abordar vários pontos relacionados à parte de vendas, relacionado à parte de Consumer Relations, o tratamento do nosso cliente, né, do nosso consumidor, dentro desse workshop que eu vou falar com vocês. E aí dentro dele a gente vai estar comentando um pouquinho ali sobre definição de vendas, uma prospecção ativa, o funil de vendas em si, como qualificar um lead da maneira correta e o contorno de objeções, né? Que o pessoal tem bastante dúvida em relação a contorno de objeções, se deve ser executado um contorno de objeções com gatilhos mentais, como utilizar esses gatilhos mentais. Então eu vou estar fazendo um catadão aí, um aparato de tudo isso e mostrando um pouquinho para vocês, perfeito? Meu nome é Bruno Batael, eu sou pós-júnior da MEC-TRIA, consultoria e projetos, empresa júnior de engenharia mecânica da UFTM, e dentro desse ramo eu me apaixonei aí pelo meio comercial e levei a fundo todo esse estudo para estar criando aí a minha empresa de treinamentos, Ansos Treinamentos, e o meu contato tá aí para vocês no slide, né? O meu WhatsApp, meu Instagram, para que a gente possa estar batendo um papo caso vocês tenham alguma dúvida relacionada à parte de vendas, principalmente aí para as empresas juniores. Perfeito? Bom, então vamos lá, prepara o papel e a caneta que a gente vai começar a nossa jornada. Bom, o que é vendas? Venda, ela é um meio de troca, tá ok? Então leva bem isso daí à mente. Você tem um processo de troca de algum produto ou serviço, geralmente remunerado financeiramente, certo? Para as empresas juniores, a gente tem os contratos para bater as metas da BJ, entende? Mas venda não é somente isso. Venda pode acontecer por meio de um contrato também de uma permuta. Por exemplo, você é prestador de serviço e um dos seus serviços é uma consultoria. E aí você vai prestar serviço para outra empresa e essa sua empresa que você vai prestar serviço, ela dá treinamentos. Então você pode estar colocando o seu valor no contrato e abatendo o valor de um treinamento desse seu lead, desse seu cliente, para estar concordando ali com a definição de vendas, né, e acontecendo a permuta, né, a troca de serviços prestados entre duas empresas, entre uma pessoa física, enfim, para estar sendo caracterizado como uma venda, perfeito? Bom, então aí a gente já tem uma definição um pouquinho mais informal ali de venda, né? Mas é para mostrar para vocês que venda pode acontecer de diversas maneiras, não só financeiramente, não só com troca monetária. Logicamente que a maior parte das negociações de vendas que acontecem, elas são remuneradas financeiramente, até para que aconteça um balanço, um fluxo de caixa interessante, para que a gente tenha a estruturação contábil de tudo isso, mas que ela pode acontecer de outras formas, perfeito? Geralmente, no ramo das empresas júnior, no ramo de outros negócios, a gente tem abordagem de divisão de negócios, tá ok? E aí a gente tem dois grandes negócios, duas grandes áreas aí na parte de vendas que são abordados principalmente dentro das empresas juniores. Eu, particularmente, nunca trabalhei com um tipo de negociação diferente que não se encaixe em um desses dois, porque só existem dois tipos de pessoas no Brasil, tá ok? Pessoa física e pessoa jurídica. Então, caso vocês estejam prestando serviço para uma pessoa física, você vai estar trabalhando com um tipo de negociação B2C, que vem de Business to Consumer, tá ok? E caso você, a outra maneira de estar trabalhando com uma venda, com uma negociação, é o famoso B2B, que é Business to Business, ou seja, de empresa para empresa, de CNPJ para CNPJ, perfeito? Essas duas negociações, elas têm que ser entendidas a fundo, porque a própria jornada do cliente, o próprio funil de vendas, ele se caracteriza de maneira diferente para um tipo de negociação e para outro, tá ok? Então vamos lá. Quando você está falando de um business to consumer, o B2C,
você está tratando de uma negociação, de um processo de venda entre você e uma pessoa física, tá ok? Quando você está tratando de vender um produto, um serviço para uma pessoa física, a negociação ela vai tratar de uma abordagem sentimental mais profunda, tá ok? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre rapport, criação de rapport e PNL, perfeito? Já para uma abordagem B2B, para a abordagem business to business, de CNPJ para CNPJ, é muito mais calculista esse processo de venda. Não que não haja sentimento envolvido, precisa de sentimento. E aí a gente vai abordar um pouquinho no próximo slide. Precisa de sentimento, mas os seus argumentos devem ser muito mais embasados em ganhos e perdas, tá ok? Por quê? Porque apesar de você precisar passar toda essa confiança, essa autoridade para que o seu lead, a empresa, o CNPJ que esteja te contratando confie em você, você precisa passar para ele um payback, você precisa passar para ele uma garantia de sustentabilidade do seu projeto. Perfeito? Então vamos lá. Como eu disse para vocês, a venda ela é um processo sentimental. A venda, apesar de numa negociação B2B você precisar de valores mais exatos, ser um pouco mais calculista, você ainda precisa de convencer e trabalhar ali com a parte de programação neurolinguística para que o interlocutor, para que a pessoa que você esteja conversando, confie em você. Olha aí, confiança. A gente está falando de um sentimento, perfeito? Você tem que estabelecer essa conexão com ele. Você tem que fazer com que ele se sinta confortável, com que ele se sinta acolhido dentro das reuniões. Olha isso, sentimento, sentimento, sentimento. São chuvas de sentimento que você vai passar para a pessoa para ela se sentir todo aquele astral de confiança no seu produto, no seu trabalho, entende? Numa negociação B2C, que acontece num processo bem mais rápido do que uma B2B, você precisa de estar trabalhando muito mais a paixão do seu cliente. Você precisa estar trabalhando o convencimento dele. Porque o que acontece? Quando você tem uma negociação B2B, apesar dela ser calculista, apesar deles quererem ver os benefícios e você criar esse rapport com o interlocutor e tudo mais, você tem toda essa comunicação que geralmente depende de uma banca de avaliação. Sócios, acionistas, gestores de mais alto nível, relaciona diversos setores, entende? Então, esse tipo de negociação, ele acontece de um jeito mais burocrático, de uma maneira mais demorada. E aí você precisa de aflorar o sentimento de confiança, de autoridade, de reciprocidade, enfim, em cada um desses estágios. Lá na negociação B2C, você precisa de estar aflorando em pequenas reuniões com o cliente, em um curto espaço de tempo, toda essa confiança, toda essa paixão, para que ele não só confie em você, mas para que ele sinta-se confortável em entregar para a sua empresa parte do lucro da vida dele, entende? Então é uma responsabilidade muito grande estar executando o processo de vendas. É uma responsabilidade muito grande você entender que negociar com pessoas é pegar o dinheiro da pessoa que ela está querendo investir no próprio negócio, na própria empresa, na própria vida e transformar isso em um benefício para ela. E é aí que a gente fala de dor, tá ok? Dor do cliente. Eu tenho certeza que todos vocês que estão no ramo de negócios já escutou falar de dor do cliente. Então, isso é a dor do cliente. É você entender que ele tem uma necessidade profunda, entende? Isso é sentimental, é ter paixão pelo seu próprio trabalho. Você pegar, olhar para a cara de um cliente que está num processo de negociação, um lead completamente interessado no seu negócio, no seu produto, e que você consiga entender o cerne da dor dele e conseguir resolver isso, entende? Então é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque você vai estar pegando parte do trabalho dele, do tempo que ele dedicou para conseguir aquele valor monetário, para estar investindo na própria empresa e você está convertendo isso em um benefício para ele. Entende o tamanho da responsabilidade? E aí, para você fazer com que esse processo aconteça mais rápido, para você conseguir trazer ele para dentro,
você precisa saber estimular sentimentos. Isso daí é bem complicado. É a maior dificuldade do processo de vendas. Você saber estimular sentimentos. Tá ok? Então vamos entender como que acontece o estímulo dos sentimentos. Tem uma tríade que a gente fala dentro de PNL, que é os sentimentos estimulados pelos sentidos, tá ok? Então, quais são os sentidos que a gente tem? São 5 sentidos divididos em uma tríade, em 3 áreas. Então, a gente tem uma grande área que é composta pelo paladar, pelo olfato e pelo tato. Então, paladar, língua, olfato, nariz e tato, mão, relar nas coisas, as coisas que te relam, perfeito? A gente também tem o auditivo e o visual. Então, audição, visão, paladar, tato e olfato. Perfeito? Então, a gente, dentro disso daí, os 3, paladar, tato e olfato, ficam nos sentidos sinestésicos, onde que a gente sente. O visual fica num sentido próprio e o auditivo também. Perfeito? Essas são as tríades, essas são as 3 grandes áreas. Dentro dessas 3 grandes áreas, precisamos entender como que acontece o processo de estímulo dessas áreas. Por quê? Porque é interessante, vocês acabam se perguntando, o que isso tem a ver com o processo de vendas? Por que eu preciso saber que olfato, que paladar estimula um sentimento no cliente? Porque isso são formas de linguagem, perfeito? Então, formas de linguagem auditiva, olfativa, são meios que o seu lead, que o seu cliente se comunica, entende? Você precisa ter essa habilidade, os SDRs, né, os Sales Development Representative da sua empresa, precisam entender que eles têm que ter essa habilidade de identificar o meio de fala do seu cliente para conseguir se aproximar com uma maior facilidade, perfeito? Então, como que acontece isso? Quando o seu cliente, você mostra para o seu cliente um slide, ele fala, cara, que slide muito bonito, eu gostei de ver essas apresentações, eu gostei desses orçamentos, eu vi que vocês estão trazendo valores palpáveis para mim, que vocês estão trazendo para mim uma apresentação legal e tal. Isso daí é um meio de comunicação totalmente visual, perfeito? Então você consegue identificar que a forma do seu cliente, do seu lead falar é de uma maneira mais visual. Então como que você afunila esse espaço, esse hiato? Eu chamo de hiato. Esse hiato que acontece entre vocês dois, que existe entre vocês dois. Você dá um passinho e conversa da maneira dele. Então, você gosta de falar, nossa, eu não senti isso, eu não senti aquilo. Isso daí é um sentido mais tátil, entende? Sentir, relar, alcançar um objetivo, alcançar uma meta, entende? Isso daí é um meio de linguagem mais tátil. Aí vamos supor que você tenha essa linguajar mais tátil, só que o seu lead está falando de um linguajar mais visual. Se você falar de uma maneira mais visual, não significa que a venda está executada, perfeito? Mas significa que você está andando um passinho mais próximo do seu cliente e você vai conseguir trazer ele para dentro com mais facilidade, perfeito? Isso daí a gente estuda dentro do PNL e uma estratégia muito grande é também combinar esses sentidos dentro dos storytellings, dentro das histórias que a gente vai criando para conseguir envolver um pouco mais o cliente e trazer ele um pouco mais para perto do rapport, tá ok? E aí, falei de rapport, falei de PNL, então o que é cada uma dessas artes que estão dentro do meio de vendas, perfeito? O rapport, ele é do francês, de rapporter, e isso significa trazer de volta. Cara, o que tem a ver? O que significa? O que é o rapport? O rapport, ele vem do francês, trazer de volta, e isso daí, para a parte de vendas, ele significa trazer o cliente para você, identificar, saber ouvir o cliente. E aí eu falo que a gente tem que não só ouvir com o ouvido, mas ouvir com os olhos também. Você precisa olhar para o cliente, seja através de uma telinha, né? Hoje todo mundo está fazendo uma reunião remota, mas também nas reuniões presenciais, olhar para como que o cliente está se portando, se ele está ansioso, se ele está triste, como que ele está. Não só ficar ouvindo ele falar e responder aquele elencado de perguntas que a IJ geralmente propõe para fazer um diagnóstico,
mas também sentir o que o cliente está passando, ver como que o cliente está se portando, para que a gente consiga criar essa relação com o cliente e trazer ele para perto de você. Isso daí é o rapport, entende? Dentro de várias negociações, eu estabeleci rapport tão forte com alguns clientes que hoje, mesmo fora da empresa júnior, eu tenho relação com eles. Entende? Então eles mandam mensagem de final de ano, mandam mensagem de feriado, a gente conversa sobre algumas propostas, algumas ideias dos projetos dele e eu nem estou mais prestando serviços para ele. Então isso daí é rapport, isso daí é você estabelecer uma conexão com o cliente devido a uma relação saudável com ele. Perfeito? E isso eu levo muito com empatia, levo muito com me importar com o cliente, que são valores próprios meus que eu estabeleci. Perfeito? Então vamos lá. E como que a gente faz para criar esses rapports? A gente usa muito do PNL, muito da programação neurolinguística. A programação neurolinguística é uma estrutura é o estudo, na verdade, da estrutura subjetiva, entende? Então, é tudo que se passa dentro da mentalidade das pessoas que a gente consegue estudar e traçar ali estratégias para vender de uma maneira mais correta, de uma maneira mais palpável. E não somente em metodologias, mas também em um estilo de vida. Então, dentro dos treinamentos de PNL que eu fiz, várias vezes eu ouvi falar: PNL não é uma metodologia, é uma estrutura, é um estilo de vida. E realmente é isso. Por quê? Porque lá dentro do PNL você aprende a fazer conexões com o cliente, conduzir uma negociação, investigar um cliente, e aí tem diversas metodologias que você consegue estar utilizando. Ah, eu quero conectar com o cliente, eu quero estabelecer um rapport com o cliente. Então, você pode utilizar rapport, você pode conectar com o PNL, você pode fazer um spin selling. São várias metodologias que você pode estar utilizando dentro dessas etapas, entende? Quero investigar, minha empresa, a gente vai falar um pouquinho de qualificação, minha empresa lá utiliza GPCT para qualificação, BANT para qualificação, utiliza MED, que são metodologias diferentes que eu abordo nos meus treinamentos, entende? Mas eu preciso estar utilizando PNL e essa, cara, tudo isso faz parte de uma coisa fluida, uma linha temporal que a gente vai caminhando com o cliente e aí a gente vai estabelecendo essa conexão dia após dia e junto já vai identificando, qualificando. Então é um processo contínuo. E quanto mais fluido isso acontece, mais você se aproxima do cliente, mais você consegue aplicar as ferramentas de PNL. Perfeito? Então vamos lá. Falei sobre o que é vendas, como que acontece esse contato, essa proximidade, o PNL dentro de vendas, o rapport dentro de vendas. Então, definimos vendas, espero que não tenham dúvidas, caso tenham, pode estar me mandando mensagem no WhatsApp, a gente bate um papo. E aí agora a gente vai abordar o famoso funil de vendas, o funil que me causou muito caos dentro da empresa júnior. Por quê? Porque é muito mais fácil para a gente procurar modelos prontos dentro da internet e tentar adequar esse modelo para a nossa CJ. Só que quando você procura um funil de vendas dentro da internet, você não acha um modelo palpável. Porque as empresas dedicam muito tempo, muito estudo para formular os funis de vendas de cada uma delas. Para cada produto, para cada serviço que elas têm. Então não faz sentido elas disponibilizar isso para a concorrência, entende? Então quando você procura lá, vários treinamentos vai te dar um funil pronto ali com visitantes, não sei o que, etapas que às vezes não faz sentido para a sua EJ. Então entenda, o funil de vendas é algo particular de vocês, perfeito? Eu trouxe aqui para vocês como montar um funil de vendas, como estruturar um funil de vendas, mas que entendam bem isso. Ele é particular da empresa de vocês. E aí, cada etapa desse funil vai ser construído com KPIs, beleza? Key Performance Indicators, KPIs, famosos KPIs. E aí, para que esses KPIs funcionam? Para que eles servem, como que eles funcionam, e é uma coisa bem simples. O KPI é algo que vai servir para você mensurar etapas do seu processo de vendas.
Perfeito? Então, você tem um processo de vendas dividido e afunilado na sua jornada do cliente. Os KPIs vêm para ir afunilando. Quer um exemplo básico? Você tem lá no seu site, no site da sua empresa, 1 milhão de visitantes por semana. Visitantes que ficam assim, 10 segundos no seu site e saem, entende? E dentro desses visitantes, você tem pessoas que comentam no seu blog, você tem pessoas que dão curtida em alguma coisa, você tem pessoas que interagem mais com alguns produtos, que andam em mais abas, entende? Essas pessoas, elas já passaram por um crivo, entende? Você tem os visitantes e você tem o pessoal que vai fazer interação, beleza? Quando você está saindo de visitantes para pessoas que interagiram com alguns produtos do seu site, você tem um KPI, você tem uma taxa de conversão. Essa taxa é o seu KPI, entende? Então, como que é feito isso? O número de visitantes pelo número de pessoas, pelo número de reações. Então, ali você tem uma taxa. Se essa taxa for maior do que tanto, a gente vai melhorar o funil assim, assim, assim. Se essa taxa for menor do que tanto, a gente tem que se preocupar com quais coisas estão no nosso site. Entende como o KPI é muito importante? Você estabelece ele como um parâmetro de avaliação para uma melhoria contínua, para um Kaizen da sua empresa. Perfeito? Então o KPI ele é importante e o KPI vai estar em cada etapa do seu funil. Se não houver um KPI para uma etapa do seu funil, não faz sentido ele afunilar, entende? Porque você não tem uma taxa. Fechou? Ele é muito importante. Ele tem que ser de análise periódica, o KPI no caso, perfeito? O KPI ele tem que ter uma análise periódica, ele tem que ser relevante para uma tomada de decisão. Não importa eu pegar e colocar lá entre visitantes e leads, colocar que todos eles gostam de cachorro. Será que é importante para a tomada de decisão? Entende? Às vezes não. Então é muito importante que ele seja relevante para a sua tomada de decisão, que você consiga mensurar ele, fazer essa cotação de taxa quantitativa. Perfeito? Tudo isso daí dá para estar estudando separadamente, né? Eu quero estudar como estabelecer KPIs, como controlar KPIs. Então dá para dar uma estudadinha mais a fundo. E aí a estrutura do funil de vendas que eu trouxe para vocês, ela é dividida em 3 grandes áreas. Tofu, Mofu, Bofu. Top of the funnel, o topo do funil. Mofu de middle of the funnel, meio do funil. E Bofu de bottom of the funnel, base do funil. Perfeito? E aí, como que a gente vai estar trabalhando com isso? Em Tofu, onde que a gente vai estar trabalhando aqui assim, o topo do funil, a gente vai ter a qualificação dos leads. Você vai ter ali a identificação primária de como seus leads trabalham. Você vai ter uma abordagem na prospecção ativa. Você vai ter uma investigação na passiva. Então a gente vai detalhar isso daqui um pouquinho mais para frente. No Mofu, você vai ter a investigação de dores. Geralmente acontece aquelas reuniões de diagnóstico. Geralmente acontece aquelas reuniões expositivas, onde que você vai perguntando sobre algumas informações que vocês precisam para estar cumprindo o orçamento. E o Bofu é as transformações das informações registradas que vocês obtiveram nas reuniões anteriores em uma proposta atrativa para o cliente, e essa apresentação acontece. Caso o cliente opte por fechar e você executar uma venda, ele sai do seu funil porque ele já passou a ser cliente. Entende? É um funil de vendas, não é um funil de vida do cliente, entende? Não é um lifetime do cliente. Eu tenho uma curva muito interessante do lifetime do cliente, onde a gente aborda fidelização do cliente e tudo mais, mas o funil de vendas ele acontece somente na etapa de vendas, ele não te acompanha igual a jornada do cliente, por exemplo, que te acompanha até o final da coleta de NPS. Perfeito? Então, tudo isso daí acontece no funil, eu dividi em 3 grandes áreas e aí a gente vai abordar cada uma delas. É muito importante para o funil de vendas a gente identificar 2 tipos de relações diferentes e eu aconselho as empresas juniores a trabalhar com 2 funis de vendas. Por quê? Porque é muito difícil para a empresa junior conseguir ter pessoas suficientes para trabalhar
com um funil de vendas avançado do tipo Y, que a gente vai ver, ou um funil de vendas único, que ele consiga monitorar dados vindos do inbound marketing e outbound marketing. E o que é cada um deles? Outbound marketing vem de sair para fora, out, entende? Então, ele é essa pesca para fora, onde que você vai buscar clientes lá fora. E o inbound marketing, onde você fica aqui dentro, sentadinho, produz conteúdo e atrai os seus clientes. Então, a gente tem passiva inbound e ativa outbound. Então, a gente, entendendo as diferenças entre cada um desses meios de prospecção, eu aconselho as EJs a trabalhar com funis diferentes até criar uma maturidade para tratar de um funil Y, perfeito? E aí, como que acontece? Vamos dividir aqui em 3 de novo, cada um deles. Obviamente, cada um pode ser dividido em mais etapas, perfeito? Inbound marketing, prospecção passiva, perfeito? A gente tem a atração acontecendo primeiro. Os leads são atraídos através do marketing de conteúdo, aquela propaganda que a gente faz, aquela disponibilização de artigos no blog, quando você pede para sua família ir lá, ô tio, dá um joinha lá, compartilha no Instagram, por favor, para que a empresa tenha maior repercussão. Isso daí é a parte de inbound, a parte de atração de pessoas. Fechado? Aí passa para a etapa seguinte, onde você tem a conversão. O que acontece nessa conversão? Você atraiu, perfeito? Essas pessoas reagiram, então você tem uma conversão. A utilização de formulários para conseguir informações dos leads, em troca de e-books, infográficos, newsletter, tudo isso daí é um meio de você conseguir identificar o seu público de trabalho. Então vamos supor que você tem o seu site, que você tem o seu Instagram, e aí você fala, eu posso disponibilizar, não sei, um e-book sobre 5S, caso vocês preencham esse formulário aqui. Você pode. Aí eles vão lá, preenchem esse formulário, dão a liberdade de vocês enviarem conteúdo para eles, e aí vocês podem estar mandando esse e-book para eles como uma premiação. Olha que conversão interessante. Então você tem já essa taxa, perfeito? E aí você tem que nutrir esse cliente para que ele entenda da importância dele. As pessoas que vão fazer pesquisa na internet, geralmente ela quer pronta entrega. Entende? Ela vai lá e digita, como comprar, como fazer isso daqui. Aí aparece lá o nome da sua empresa falando, eu resolvo esse problema. Entende? Ela quer clicar lá e já saber, valor, isso, aquilo outro. Às vezes, ela busca isso, mas ela não entende a importância disso para ela. E às vezes ela quer ali para aquele momento e você precisa, como empresa júnior, precisa de estar estudando aquele processo específico do seu lead para você poder estar entregando o orçamento para ele. Então, ele não está preparado para comprar esse conteúdo e você precisa nutrir ele de informação para que ele compre esse conteúdo, que a gente chama de aquecimento do lead. Então, você já perguntou para ele se ele permite estar enviando os e-mails e aí você manda uma newsletter para ele explicando dos benefícios daquele serviço, assim. Entende? Aí você tem tudo isso daí. Se ele marcou uma reunião, você já está na etapa de qualificação. E aí a gente vai ver que a abordagem já é mais direta. Tá ok? Outbound marketing, como que funciona? Você tem a captação dos leads, você vai para fora, então você tem que fazer aquela lista de contatos. Tem vários aplicativos que já fornecem uma rede de contatos para vocês, um network bem legal, onde você consegue número de telefone, endereço, e-mail, nome do dono da empresa, o CNPJ da empresa, enfim. Existem várias redes que já fazem esse tipo de captação, mas eu particularmente na minha época, a empresa júnior não tinha o software de aquisição, e era do jeito leviano mesmo, digitava na internet, prestação de serviço para estruturas metálicas, assim. Aí tinha ali na região, a gente localizava pela região, ia clicando no Google Maps, empresa por empresa, pegando nome por nome, telefone por telefone, e eu sei que muitas empresas júniores ainda fazem isso na mão, perfeito? Mas estou falando para vocês que dá para fazer parcerias, dá para pagar softwares baratos que fornecem esses números em uma quantidade muito maior para que haja uma prospecção muito maior, perfeito? Então há essa captação de dados para que você estabeleça uma conexão. Como que a gente
estabelece uma conexão. Então a gente precisa de ter um fluxo de cadência nessa conexão. Vamos supor que a gente tem ali dentro da conexão 3 divisões. Então a gente manda um e-mail, depois um ou 2 e-mails, e depois 3 e-mails e uma ligação. Então a gente tem cadência dentro da conexão. Viu como que eu estabeleci divisões dentro da divisão do meio do meu funil de vendas? Isso vocês podem fazer, entende? Você coloca ali pessoas que passam por divisões diferentes, por cadências diferentes, e aí vai da empresa júnior de vocês. Então é muito interessante trabalhar com cold mailing, trabalhar com cold call, trabalhar com cold message. Então é muito interessante estar abordando, diversificando os meios de abordagem para que você consiga chegar até o tomador de decisão. Perfeito? E aí, a última etapa ali, qualificação de novo, onde que você separa os leads que estão prontos para fechar um negócio, dos leads que não estão, que você tem que trabalhar com aquecimento dos leads, onde você já sabe dores, objeções. Perfeito? Então vamos lá. Eu trouxe para vocês o funil em Y para vocês verem a diferença deles, para ter 2 funis diferentes. O que complica dentro do funil em Y? Apesar de estar tudo dentro de um painel só, você precisa de trabalhar com KPI em cada uma das etapas, lembra? Então, como que eu coloco um KPI de atração que não influencia no meu de captação? Como que eu vou trazer a conversão e a conexão, nutrição do lead, qualificação do lead, enfim, tudo isso daí precisa de KPIs que tem que ser sentado e pensado pelo pessoal, pelo time de vendas da sua empresa, para que você consiga estruturar isso muito bem. E aí o funil em Y, ele tira ali um inbound e outbound e junta tudo dentro da qualificação. Por quê? Porque você já está dentro de uma reunião face to face com o cliente. Então você está ali falando diretamente com ele. Então a gente junta tudo ali, porque tanto no inbound quanto no outbound, você precisa qualificar os seus leads para não ficar trabalhando com leads desnecessários no seu funil. Perfeito? Isso daí tem uma história engraçada, tem uma história interessante, engraçada não, porque eu mesmo fiquei muito nervoso, de eu ficar 2 meses negociando com o cliente um projeto que na minha concepção era um projeto absurdo, só que por imaturidade minha, eu peguei e falei assim, não, eu vou conversar com o cliente, vou convencer de que isso é bom e tudo mais, para mim era possível de ser feito, enfim. E aí, quando a gente foi para a apresentação de proposta, era um valor muito alto, porque ia demorar muito, e ele queria para 15 dias o projeto, um projeto de 3, 4 meses, ele queria para 15 dias, num valor de R$2.000, e tipo, ficou muito maior do que isso o valor, porque era uma coisa nova no mercado, era uma inovação tecnológica, enfim. E aí a negociação foi tudo por água abaixo, por quê? Porque a qualificação não foi feita. Então aqui agora a gente vai falar da prospecção ativa e a gente vai abordar um pouquinho sobre a qualificação para que vocês entendam todo esse processo. Perfeito? Eu espero que vocês estejam anotando, espero que tenha dúvidas aí para que a gente possa bater um papinho aí no futuro. Bom, então vamos lá. Vamos falar agora sobre prospecção ativa. O que é a prospecção ativa? Prospecção ativa é a primeira etapa. A prospecção ativa, ela é uma etapa profunda dentro das empresas juniores, onde que elas se sentem na necessidade de estar trabalhando com prospecção ativa. Tem empresas que não trabalham com prospecção ativa e tem empresas que não trabalham com a passiva. Perfeito? A sua empresa júnior não necessariamente precisa trabalhar com os 2 tipos de marketing, inbound e outbound, tá ok? Você tem que trabalhar com o que você é bom. Se a sua empresa fatura por outbound marketing, investe muito nisso. Se ela lucra com inbound marketing, investe muito nisso. Não precisa ficar gastando e retrabalho dentro de um meio de serviço. Até porque você está colocando pessoas ali que poderiam estar dinamizando o seu investimento e ganhando mais dinheiro com a forma que já é volátil para você. Perfeito? A prospecção ativa, que é o que acontece na maioria das empresas juniores, elas têm o setor comercial para que os empresários juniores façam cold calls, enviem cold mailings, tratem de relacionar com o cliente, façam abordagem direta de negociação, enfim. Então, ela tem um alicerce já dentro das empresas, perfeito?
eu trouxe um pouco da minha metodologia de executar cold calls, porque é o meio mais utilizado, tá, ok? Então, a abordagem por cold call, você pegar o contato do telefone de uma empresa ou de um consumidor e tá abordando ele, tá abordando diretamente ele, ligando para ele, é um processo delicado para isso acontecer. Pensa, uma pessoa que nunca ouviu falar o seu nome, nunca ouviu falar o nome da sua empresa, talvez nem seja da sua região, você esteja, não sei, igual eu, Minas Gerais, esteja ligando ali para Manaus. Cara, imagina que loucura receber um telefonema de DDD 34 lá em Manaus e você falar que está oferecendo uma solução para ele. A pessoa vai pensar mil coisas, mas nunca que aquilo ali ia ser uma ligação de verdade. Entende? Então, pensa só, o tanto que é delicado fazer esse processo de vendas. Perfeito? Isso daí já aborda parâmetros ali da inteligência de mercado, que eu não vou estar abordando aqui hoje, mas sim a gente vai estar conversando sobre o ato da ligação. Perfeito? Então vamos lá. O ato da ligação. O que eu, Bruno, trabalho para mim, comigo, para começar uma ligação? Primeira coisa, eu pesquiso todos os meus leads. Todos. Ó, eu tenho 30 leads para ligar hoje. E era essa a minha faixa de ligação. 30 leads por dia, de 25 a 30 cold calls por dia eu fazia quando eu estava na EJ. Perfeito? Então vamos lá. Eu pesquisava um por um. Eu sentava no meu computador, eu digitava o nome da empresa, o nome do cliente, a informação que eu possuía dele, eu digitava na internet, via o que eu conseguia achar da pessoa, da empresa, né? Principalmente da empresa. Era muito difícil ligar para B2C, era muito mais B2B que a gente abordava em prospecção ativa. E aí, obtendo informações sobre a empresa, quem somos, o que produzimos, quais são os valores da empresa, do lead, eu defini o objetivo das minhas calls. Todas as minhas calls, praticamente todas, 99% das minhas calls, ela tinha o objetivo de fechar uma reunião. Eu queria fechar uma reunião de abordagem. Eu queria fechar uma reunião de explicação, de aquecimento do lead. Então, esse era o meu objetivo. Eu não queria vender, eu queria fechar uma reunião. Perfeito? Então, eu montava o meu script prévio até eu desenvolver melhor minha forma de abordagem para que eu não precisasse mais dele. Perfeito? E aí eu vou mostrar para vocês diferentes formas de trabalhar com o script. Então, ali dentro, eu tinha todas as informações que eu precisava do lead para que eu pudesse ir perguntando para ele, pudesse ir trabalhando. Então, olha o meu roteiro. Antes de eu executar a ligação, eu já pesquisei o prospect, já defini o objetivo da call e montei meu script. O que eu fazia durante a minha cold call? Eu fazia a auto-hipnose do PNL, onde que a gente cria âncoras para poder estar estimulando sentimentos em nós mesmos, perfeito? Então eu sempre criava âncoras para estabelecer autoconfiança, para estabelecer criatividade, curiosidade. Então eu criava essas âncoras para eu estar me auto-hipnotizando, para eu entrar em um profundo subconsciente de imersão total a um sentimento que às vezes eu não estava ali. Perfeito? Quem não conhece o processo de criação de âncoras, me manda um salve, me manda uma mensagenzinha no WhatsApp, no Instagram, que a gente conversa um pouquinho sobre. Perfeito? Após essa criação, a ativação da minha âncora, eu construía confiança com o cliente. Então, a primeira coisa que eu fazia era construir confiança. E geralmente eu colocava um inimigo em comum. O que é um inimigo em comum? Por exemplo, você acha importante estar investindo na educação do país? Eu sou empresário junior, eu sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nós investimos no futuro do país, nos alunos que estão ali para ocupar espaço no mercado de trabalho. Você acha que é importante estar investindo no futuro da educação? Cara, isso daí é uma dor geral, todo mundo investe na educação, todo mundo apoia essa ideia. Então, eu construía confiança com esses tipos de argumento, perfeito? Depois disso, eu definia muito bem as próximas etapas.
Então, cara, já que você gosta de investir na educação, você acha que isso é importante, me dá a oportunidade de mostrar para você um pouquinho mais sobre esse mundo de investimento, sobre esse mundo de engenharia mecânica, por exemplo, que é o meu curso. Para o senhor, vamos marcar uma reunião rapidinho de 5 minutos, 10 minutos, para que eu possa estar indo aí, para que a gente possa estar conversando? O que o senhor acha? Então você já define a próxima etapa e marca um horário, um local. Perfeito? Após a minha reunião, desliguei o telefone, o que eu faço? Eu preciso registrar tudo no CRM. Eu preciso estar ali organizando todas as informações que eu coletei do lead dentro de algum... Vamos supor que eu anotei. Eu gostava de anotar tudo, todas as informações que ele falava. Não, estou ocupado, estou saindo de Uberaba indo para Uberlândia, estou viajando para não sei da onde. Eu anotava tudo isso, tudo que ele falava eu anotava. Por quê? Porque na próxima ligação eu ligava, e aí o senhor chegou bem de Uberlândia naquele dia e tal. Isso daí é se importar com o cliente, isso é criar rapport, ok? Então eu anotava todas essas informações. E aí o que eu fazia? Quando eu ia registrar no CRM, eu colocava lá nas observações no meu CRM. Os clientes estavam viajando de Uberlândia para Uberaba. O cliente estava de férias da empresa, tal. Por quê? Porque aí depois eu podia estar utilizando todas essas informações no segundo contato. Perfeito? E passava para os próximos responsáveis. Então, dentro da minha empresa, teve algum momento que eu era SDR e closer ao mesmo tempo. Eu era a única pessoa no meu setor. Isso daí acontece muito nas empresas júniores, eu tenho certeza. Então, eu delimitava o responsável como eu mesmo. Após um momento, quando eu peguei a diretoria de comercial da Mectria, eu tinha colaboradores que trabalhavam ali comigo que faziam o papel de SDR e closer. Então, uma pessoa fazia as ligações, as abordagens, as cold calls, e ele registrava no CRM, que ia passar para o próximo responsável, que ia passar para o closer ir na reunião. Entende? Então, é muito importante delimitar os próximos responsáveis e os próximos passos. Perfeito? Então, vamos lá. Dicas gerais. O que a gente precisa saber para uma cold call? Primeiro, saber ouvir. Lembra lá do primeiro slide? A gente precisa ouvir não só com os ouvidos, mas com os olhos. Na cold call não tem como enxergar o nosso lead, então fique só com o ouvido mesmo, perfeito? Então é bem isso, é ouvir todos os detalhes, é ver que o cliente está fazendo uma viagem, ele está de férias, então não incomoda, deixa para ligar depois, perfeito? Falar com calma, sem palavras difíceis, ter entonação, e aí vem a oratória, falar com eloquência, usar dessa maior arma que nós temos, que é o dom da fala, entende? Então é trabalhar bem a oratória, perfeito? Exercitar a empatia, então entender o cliente. Lembra que eu falei? Se ele está de férias, cara, não adianta você conversar sobre negócio com uma pessoa que está de férias. Entende? Então, exerça empatia. Encontre sempre, em todo ponto, um ponto de conexão entre vendedor e cliente. Então, você tem que buscar sempre estar ali presente com o cliente, falando com ele, diretamente com ele, junto com ele, trazendo ele para você, criando rapport a todo momento. Então, sair da cold call, marquei uma reunião, vai na reunião, use rapport. Saí da reunião, fiz outra ligação só para perguntar se o cliente está bem, se ele saiu bem de tal lugar. Então, crie rapport. E assim você faz em toda a expedição que for falar com o cliente. Perfeito? E aí a gente tem 5 tipos de cliente muito complicados de conversar. O primeiro é o questionador. É o cliente que sempre está com dúvida, que tem objeções, que fala, tá caro, não entendi, isso daí não faz muito sentido. O cliente que coloca objeções é um cliente que pode ser vencido. Por quê? Porque as objeções elas não são barreiras que vocês não podem romper, elas só são obstáculos. E esses obstáculos podem ser ultrapassados e agregar mais valor para o seu montante, para o seu produto. Perfeito? Então nunca veja uma objeção como algo muito ruim. Tá ok? Bom, existe um paradigma. Objeção, ela é ruim? De certa forma, não. Só que tem algumas objeções, como isso não faz sentido para mim, que ela já delimita uma barreira. Porque se o cliente já colocou na cabeça que aquilo não faz sentido para ele,
parte da responsabilidade por isso é sua, porque você não investigou o cliente previamente, porque você não conseguiu fazer uma inteligência de mercado legal, e aí ele criou esse tipo de objeção, perfeito? E aí a gente vai ver como que queima a objeção daqui um pouquinho. Mas a criação de objeções questionáveis, objeções que a gente consegue romper, é uma oportunidade da gente estar agregando valor. Eu, particularmente, tento não criar objeções. Eu trabalho com uma queima completa. Eu agrego valor, para que, se aparecer uma objeção, que seja no prazo ou no preço. Então eu já sou macaco velho, vamos dizer assim, né? Para essa parte das objeções, onde que eu deixo para manter algumas objeções que eu já tenho, abalar na agulha ali para estar rompendo elas. Perfeito? Outro cliente é aquele insatisfeito crônico, é aquele que nunca vai estar feliz com a sua solução. E aí a gente tem o insatisfeito que compensa manter um contato e um insatisfeito que não compensa ter um contato. E aí eu recomendo que retire ele do funil, que é aquele cliente que estava na iminência de não ser qualificado. Perfeito? Então vamos supor que você tem diversos leads no seu funil de vendas e dentro da etapa de qualificação, um lead ele precisa de conversar com 3 sócios, enquanto os outros não têm sócio nenhum, entende? E você apresenta uma proposta para ele, ele não está satisfeito com a solução. Aí você vai lá, monta outra proposta, envia para ele, ele não está satisfeito com a solução. Se ele já tem 3, 4 sócios para conversar, se ele tem uma dificuldade de marcar reuniões, se nunca ele consegue estar presente para discutir alguma coisa, se é difícil a comunicação e mesmo assim ele está insatisfeito toda vez, eu recomendo que vocês retirem ele do funil. Por quê? Porque está aumentando muito o custo do cliente. Você tem que trabalhar diversas horas, dedicar diversas horas para o tratamento daquele cliente, mas na verdade ele sempre fala que está insatisfeito com a sua proposta. Perfeito? Já leads que estão muito bem qualificados, mas estão insatisfeitos, eu recomendo que vocês sentem com calma dentro da diretoria de projetos, principalmente junto com a comercial, e pensem em uma estratégia infalível para estar apresentando a melhor solução. Perfeito? Outro lead muito difícil é o lead indeciso. É aquele que fica, nossa, mas será que vai dar certo isso? Será que eu devia ter investido esse dinheiro? Será que eu tenho que fazer isso daqui? Cara, esses leads, eles são muito complicados, porque ele nunca vai chegar e bater o martelo. Ele nunca vai pegar e vai falar assim, vamos fazer logo isso daí, porque, cara, não. E aí o que acontece? Quanto mais tempo passa nessa indecisão, quanto mais tempo ele passa falando, eu tenho que pensar, a vontade de compra dele vai diminuindo. Se ele vai diminuindo, a chance de você fechar conforme o tempo passa é muito menor. Perfeito? Então Bruno, o que eu faço com esses leads? Eu dou uma cartada magna. Então eu falo assim, cara, preciso fechar isso daqui hoje com você, já é a terceira vez que a gente está conversando, tem mais 3, 4 projetos aí de negociação grande, e caso o senhor não feche agora, será impossível a gente continuar com essa negociação, porque realmente a gente está com o pessoal dedicado em outros projetos. E aí, o que você vai falar? Fecha ou não fecha? Entende? É bem essa pegada mesmo de você dar uma cartada, falar assim, eu posso te dar no máximo 3 dias aí para o senhor pensar, caso contrário a gente não vai estar prosseguindo com essa negociação. Então é uma cartada ali para o cliente criar esse senso de urgência, falar assim, não, beleza, então vamos, entende? Você conduzir ele para essa decisão, tá ok? Um cliente que eu não gosto é o cliente sem educação, é o cliente que fica te ligando fora do horário comercial, é o cliente que é rude, é o cliente que às vezes ele comete erros muito grandes, como estar numa reunião usando entorpecentes, estar alcoolizado, ou falar bobeira, ser desrespeitoso, preconceituoso. Isso daí, na minha concepção e na de todo mundo que eu já conversei, que está inserido no EG, não tem discussão, é tirar do funil, entende? Por quê?
Porque uma pessoa que é preconceituosa, que é homofóbica, que faz comentários prejudiciais para a saúde e integridade mental da sua empresa júnior, ela não bate com os valores tanto das empresas juniores quanto do próprio MEG. Então não faz sentido estar mantendo ela dentro do funil. Perfeito? Outro tipo é o pechinchador. É aquele cara que vai ficar te pedindo desconto, desconto, desconto e desconto. Se você identifica por empatia que ele realmente tem uma dificuldade financeira, que ele não pode estar pagando aquele valor, mas que aquele produto vai conseguir mudar a vida daquele cliente, eu acho que é o maior impacto de responsabilidade social sua fazer de tudo para que aquele cliente feche. Então converse entre as diretorias da sua empresa júnior. Veja a melhor forma de estar abaixando o valor sem que prejudique as metas da sua empresa, mas que consiga estar ajudando realmente o lead, porque é isso que o MEG é. É isso que é impactar as pessoas, entende? Então eu acho que isso é muito importante. Caso você identifique que aquilo ali não há uma necessidade do cliente, mas que seja só uma forma de pedir desconto mesmo, porque é normal, o brasileiro pede muito desconto mesmo, você precisa estar revendo os conceitos, apresentando argumentos melhores para estar contradizendo essa proposta. E a gente vai ver alguns gatilhos para isso. Beleza? Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês sobre script, que eu utilizava scripts até eu não ter a necessidade mais de utilizar scripts? Por quê? Porque o script, como a gente consegue ver no slide, é a maneira mais fechada de estrutura de comunicação. E a gente tem ali junto o pitch, o checklist, matriz de qualificação e agenda compartilhada, que vai abrindo a comunicação. O script ele é leitura, então é muito difícil para o trainee das empresas juniores entender essa adaptação do script. Quem já está na empresa júnior, no sistema de negociação há um pouco mais tempo, já trabalha com um script um pouco mais volátil. Então ele sabe o que tem ali no script e aí ele liga e vai fazendo a ligação mais linear, mais tranquila, entende? Você consegue conduzir de uma maneira mais informal, de uma maneira mais casual a sua comunicação. E aí a gente já entende que esse tipo de comunicação não é mais o próprio script. Esse cara que já está há mais tempo na EJ, ele já está utilizando uma estrutura de pitch junto com um checklist, que ele sabe as informações que ele precisa ter do cliente, as reuniões que ele quer marcar, os horários, o que ele tem que fazer, como marcar uma reunião, ele já tem tudo isso, então é como um checklist e ele tem o pitch pronto ali no script, onde que ele já meio que decorou aquilo, mas fala de uma maneira mais casual, então ele consegue miscigenar o pitch com um checklist e já tem uma estrutura de comunicação mais aberta. O trainee, ele sente uma dificuldade muito grande de entender esse processo, porque ele acha que o documento, o script da empresa júnior é para ele ler. E aí fica parecendo um telemarketing. Oi, boa tarde, meu nome é Bruno, estou aqui falando com o senhor, assim, assim. Sem entonação de voz, sem o domínio da oratória. Ele não está preocupado com escutar o cliente, e sim com captar as informações. Aí se o cliente fala algo inesperado, ele fica perdido no script e fala, não sei como prosseguir daqui. É aquele meme, né? E aí, o que eu faço agora? Então, o script ele é muito utilizado entre as empresas júniores porque é mais fácil de capacitar. Você tem que ler, você entrega para o trainee, fala assim, isso daqui é o que você tem que captar de informações, é o que você deve falar. Mas você adapta isso para o jeito que você se sente melhor de dizer. E aí, conforme ele vai fazendo os prospect days, vai fazendo ligações, cold calls, ele vai melhorando essa estrutura de script dele, transformando em um pitch, um checklist, uma matriz de qualificação, até se tornar uma agenda compartilhada, caso ele queira. Entende? Então, a evolução é essa. A utilização dos scripts, elas são para capacitação. É muito mais fácil fazer uma capacitação de script por script do que uma capacitação de um checklist. Perfeito? Eu particularmente não gosto muito da agenda compartilhada, que é um meio mais aberto, onde você fornece todas as informações para o cliente, deixa ele pensar, fornece a sua agenda para o cliente, para ele estar marcando as próprias reuniões contigo. Então é um meio muito maduro de se conversar, é um meio muito formal para se fazer também uma negociação, e eu particularmente não trabalho muito com isso. Eu gosto de trabalhar ali com a matriz de qualificação, onde que a gente tem todas as informações que a gente consegue coletar
do cliente e vai colocando em blocos. Eu utilizo muito o spin selling, então eu vou colocando em blocos todo o meu spin selling, todas as informações do meu cliente, tudo que eu preciso saber dele e as datas, as reuniões, as próximas etapas que eu vou passando. Perfeito? Então vamos lá. Como fazer um script? Apesar de fechado, igual eu falei para vocês, apesar de ser estrutura de comunicação mais fechada, muito utilizado para capacitação e treinamentos das equipes. Fazer um modelo para a RJ inteira, a empresa inteira, ou para cada serviço, para cada produto que a sua empresa preste, é muito mais fácil fazer esse modelo e deixar ele ali de revisão anual, revisão semestral, do que você ficar ensinando e dando diversos treinamentos para a equipe de trainees como fazer uma matriz de qualificação. Entende? Então, como montar um script? Eu trouxe um script para vocês que eu vou estar lendo aqui para vocês, vou estar completando esses espaços em roxo, como está mostrando ali, para que vocês entendam algumas coisas que a gente vai discutir. Bom dia, meu nome é Bruno, eu falo com qual em nome da empresa? Falem o nome da empresa. Com quem eu falo? Aí espera a resposta. Todo tópico, vocês vão ver que tem perguntas. Os tópicos que não tem perguntas é porque eles continuam com o parágrafo posterior, perfeito? Olá, João, tudo bem? Então, João, eu sou estudante da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, faço parte de um seleto grupo de alunos que desenvolve soluções para o setor da sua empresa júnior, por exemplo, de engenharia mecânica. As empresas juniores. Você já ouviu falar de nós? Ouve o que o cliente está falando. Lembra? Ouve. Sempre ouve o que o cliente fala. Se ele fala não, se ele fala sim, se ele prolonga a conversa, você vai identificando o perfil do seu cliente, mais comunicativo, mais introspectivo. Vá pegando esses feelings. Bacana, então. O Movimento Empresa Júnior já tomou conta do Brasil todo. E nele, o intuito é colocar estudantes como eu a realizar projetos para o mercado consumidor como vocês. Assim, além de contribuir para o aprendizado de nós, alunos, em nome da sua empresa, sai com resultados ótimos como parceiros que nós já possuímos. Faz sentido para o nome do cliente contribuir para o aprendizado dos alunos e ainda sair com melhores resultados frente aos seus concorrentes? Então, isso daqui é uma dor em comum. Por quê? Porque faz sentido contribuir com o aprendizado de alunos? Todo mundo vai dizer que sim. Faz sentido sair na frente dos concorrentes? Todo mundo vai dizer que sim. Quem quer ficar atrás dos concorrentes? Entende? Então, ele falar que sim, você vai falar alguma coisinha a mais ou não, ou só falar assim, cara, para mim faz sentido. E aí você fala, realmente, isso é muito importante para nós. O cenário do nosso país e todas as mudanças que estão vindo dão bastante medo e cooperar com a formação das pessoas melhores é muito importante. Como eu trabalho no ramo da SUEJ, então, para mim, seria interessante estar conversando com, caso você tenha o nome do dono da empresa, do tomador de decisão, fale, entende? Ou de um setor específico, falando com o responsável de projetos, falando com o responsável de alimentos, enfim, vai dos dados que você possui. Você conseguiria me direcionar ou posso conversar contigo mesmo? Tá ok? Olha como é importante esse final de frase. Você conseguiria me direcionar ou eu posso conversar contigo mesmo? Você está dando importância para essa pessoa. Entende? Você só não está falando, eu quero falar com o dono da empresa. Tem como o senhor passar para ele? Você já menosprezou o trabalho que essa pessoa faz. Então, saliente que pode ser com essa pessoa mesmo, caso seja ela a importante ali. Tá ok? Perfeito. O nome da pessoa. Perfeito, João. Estou vendo que você é uma pessoa bastante, um adjetivo, extrovertida, bastante comunicativa. Isso significa que os negócios da sua empresa estão andando bem, né? Como vocês estão lidando com as grandes mudanças que estão acontecendo? Como vocês estão lidando com a volta para o presencial, com a saída desse trabalho remoto, da pandemia e tudo mais? Certo? Então você acredita que essas mudanças que vem acontecendo na economia não estão afetando diretamente a sua empresa? Olha você indo mais a fundo na sua pergunta. Perfeito, entendi. Então você acredita que, descreva o problema dele. Você acredita que está perdendo dinheiro porque está faltando dinheiro para investir na sua empresa, porque está desperdiçando mais por causa daquilo, por causa daquilo outro? Então, descreva o problema. Isso está acontecendo dessa forma para você? Então,
Temos alguns parceiros que estão passando por problemas parecidos. Eles até comentaram que mostra uma comparação com algum cliente que você já tem, ok? Você acredita que isso venha acontecer algum dia contigo lá no futuro? Por exemplo, alguns clientes meus disseram que tem problemas com... Eu, Bruno, fiz parte de uma empresa júnior de engenharia mecânica. Então, alguns clientes nossos já estão comentando sobre a evolução tecnológica da inteligência artificial. O senhor acredita que o trabalho, por não estar trabalhando ali diretamente com algo mais automatizado, vai te prejudicar no futuro? Olha como é que você criou uma hipótese de algo que vai acontecer, de algo que algum cliente já comentou contigo, entende? Então deixa eu recapitular. A sua empresa está sendo afetada, descreva a maneira. Dessa maneira. Então vai lá e descreve a maneira. Por esse motivo. Então coloca o motivo. Você deu a maneira e deu a justificativa, certo? E se eu dissesse que eu tenho soluções para esses problemas? Assim, de imediato já penso que seria possível... Fala alguma solução. Você, além de empresário júnior, você é um estudante da área que você está trabalhando. Então, você tem que ter um conhecimento prévio das áreas de atuação da sua própria empresa júnior. A carta de serviço, estuda ela, estuda os serviços que já foram prestados. Entende? Por quê? Porque aí você vai ter soluções para estar indicando. O que você acha de marcarmos uma reunião para que eu pudesse explicar melhor essa solução e um pouco as outras? Posso pesquisar até algo mais para levar para o senhor, algo mais detalhado, só para estudo mesmo, e tentar chegar a algumas soluções viáveis para você. Entende? Então você está ali se disponibilizando para alguma coisa. Não para por aí, nunca para no ponto final, sempre faço uma pergunta para continuar a ideia, tá ok? Bacana demais. Fico feliz em conversar com pessoas fora da caixa como o senhor. Podemos marcar uma reunião para amanhã ou para sexta, entende? Dê sempre 2 dias, 2 horários, tá ok? Perfeito. Acho melhor estar indo aí ou prefere fazermos remotamente? Caso prefira remoto, eu posso enviar um link de reunião pelo WhatsApp. Fica a seu critério. Ok, muito obrigado pela atenção. Até amanhã. Então, fazendo alguns comentários rápidos aqui. Análise de script pelo Spin Selling. Spin Selling é um acrônimo, tá ok? Onde que a gente tem situação, problema, implicação e necessidade. Então vamos lá, identificando a situação da empresa do cliente. Como vocês estão lidando com as grandes mudanças que estão acontecendo? Você está investigando como que a empresa dele está situada no mercado de trabalho, entende? Problema. Ah, perfeito, entendi. Então você acredita que esse problema, descreva ali o problema, isso está acontecendo dessa maneira para vocês, dessa forma? Entende? Você está colocando uma situação problema e vendo se isso é compatível com a vivência do cliente. Então você está ali trabalhando uma possível problemática com ele. Beleza? Implicação. Então temos alguns parceiros que estão passando por problemas parecidos. Eles comentam que se esse problema acontece, isso interfere na empresa. Se aquilo acontece, aquilo outro interfere na empresa. Você acredita que isso venha acontecer algum dia com você? Você quer saber se aquele problema que você achou ali com ele pode trazer uma implicação futura, um gasto de dinheiro, uma demissão de algum funcionário, uma danificação em algum aparato, algum aparelho, alguma coisa, entende? E aí você causa a necessidade, a urgência no cliente. E se eu te dissesse que eu tenho soluções para esses problemas? Assim de imediato, eu penso que seria possível essa solução dessa maneira, assim, assim, assim. O que você acha de marcarmos uma reunião para que eu pudesse explicar melhor essa solução que eu te disse? Você já está criando uma necessidade urgente nele. Você está mostrando que o problema que você encontrou, atrelado à situação que você pegou antes, vai causar uma implicação grande. E aí você mostra uma necessidade que ele tem, porque você viu de imediato numa conversa, numa reunião. Você viu já um problema. Imagina se você investigar mais, vai achar problemas maiores. Então você causa essa necessidade. Quais outras informações que vão além do Spin Selling? Faz sentido para a sua empresa contribuir para o aprendizado de alunos e ainda sair melhor frente aos resultados dos seus concorrentes? Então você já está trazendo essa ideia de inimigo em comum. Bacana demais. Fico muito feliz em conversar com pessoas fora da caixa. Olha isso daí, um elogio.
Podemos marcar uma reunião para amanhã ou para sexta? Sempre coloca 2 horários, mais de um horário, entende? 2 dias de disponibilidade para você. Por quê? Isso facilita com que o cliente escolha, é um ou outro. Isso daí dentro do PNL a gente utiliza como um artifício de ligação, onde que você já supõe, já dá uma pressuposição de que o cliente concordou com a reunião e que ele vai fechar com um ou outro, entende? E aí ele não vai falar assim, ah não quero marcar reunião. Ele vai tender a dizer um dia ou outro dia. É muito difícil eu perguntar para você assim, você quer um House ou um Trident? E você falar assim, não quero nenhum dos dois. Você vai pegar um dos dois que tem mais afinidade, entende? Então, utilizem isso a seu favor. Perfeito? Então vamos lá. Falando um pouco sobre qualificação de leads, onde que a gente tenta coletar o máximo de informação que a gente tem sobre os leads que estão passando pelo nosso funil de vendas. E aí eu trouxe 2 estratégias para vocês estarem trabalhando, 2 metodologias um pouco mais a fundo. O BUNT e o GPCT, que são bem diferentes umas das outras, mas que trabalham com a mesma ideia de qualificação. A metodologia BUNT Sales, ela nasceu para estudar mais o tomador de decisão e as suas necessidades. Então você vai perguntar ali, o B é um acrônimo, todas elas ali, as 2 que eu vou mostrar hoje para vocês, são acrônimos, onde que a gente tem o B como budget, vindo do poder aquisitivo do cliente. Como que a gente identifica se ele se ele é um potencial comprador vinculado ao setor financeiro. Então, você tem um orçamento existente para essa iniciativa ou é um gasto adicional na sua empresa? Se ele não tem uma reserva e você sabe que aquele tipo de negociação é um pouco mais cara, então você sabe que ele é um lead frio, entende? Por quê? Porque vai ser um gasto, ele vai olhar e vai assustar com o valor às vezes. Ele vai falar, nossa, eu estava achando que era algo mais barato, mas está muito caro. E aí você pode contornar essas objeções, mas é muito importante que você consiga qualificar de uma maneira muito correta. Entende? Já passei por situação de fazer orçamento de uma estrutura metálica de um galpão e o cliente achar que o projeto ia ficar R$500. Não tem projeto nenhum que ficaria esse valor em uma estrutura metálica, entende? Então é muito importante você fazer isso. Por quê? Porque imagina se eu conduzisse essa negociação de 500, com o cliente tendo a ideia de R$500 e eu sabendo que ia ficar muito mais caro. Se isso acontecesse, lá na frente, depois de um mês de negociação, de orçamento, a equipe de projeto sendo mobilizada, a equipe financeira fazendo orçamento e tudo mais, eu ia apresentar para o cliente e ele falar, não, de jeito nenhum, esse valor é inconcebível. Então, em vez de dedicar meses para isso, eu perguntei para o cliente, quanto o senhor acha que o senhor vai gastar com isso? O senhor já tem um orçamento destinado para isso? Ele falou, tem um orçamento de R$1.000. Aí eu falei assim, um orçamento de R$1.000 para o projeto completo? Aí ele falou, não, um orçamento para a construção. Aí eu falei, não, senhor, é impossível isso daí. O metal, ele oscila todo dia, mas eu sei que as vigas já são assim, 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 entende? O projeto em si, eu tenho certeza que vai ficar mais do que esse valor. Então, isso daí é muito importante para estar alinhando as expectativas do cliente. Aí ele ficou de retornar depois ele retornou, fizemos outros orçamentos e aí ele estava com muito mais pé no chão. Então é muito importante fazer uma qualificação plausível, perfeito? Nunca pergunte, qual o orçamento que o senhor tem? Ou quanto o senhor acha que o senhor vai gastar com esse valor? Isso daí é uma pergunta meio retórica. Por quê? Porque você perguntar para uma pessoa que nunca trabalhou com um tipo de serviço, quanto que o serviço custa, 99,9% das vezes ela vai dizer que não faz ideia do valor. É a mesma coisa que eu perguntar para quem aí está do outro lado da tela sobre um projeto de rotor de eixo e esperar que vocês saibam quanto que custaria um orçamento disso, entende? É muito difícil saber esses tipos de valores se você não está no ramo. Então nunca pergunte diretamente quanto que ele custa. Pergunte se o cliente tem um orçamento já reservado, se ele tem uma reserva de emergência da empresa, ou se ele vai fazer uma aquisição de acordo com uma licitação ou com um empréstimo no banco, porque esses processos também são demorados, são burocráticos, perfeito? Autoridade. Quem mais costuma estar envolvido no processo de compra?
é só o senhor ou precisa estar chamando mais algum sócio? Será que não seria interessante na próxima reunião estar trazendo essa outra pessoa com a gente? Para a gente estar conversando um pouco mais alinhado? Então você identifica a autoridade do cliente. Perfeito? Necessidade. Que soluções você já tentou antes que não funcionaram? E as que funcionaram? Como que vocês pensaram em fazer ela? Teve gasto? Não teve gasto? O que elas implicaram no seu projeto? Tudo isso daí vai causando a necessidade. Por quê? Se um cliente vê que ele está tendo problema dentro da empresa dele, mas nunca tentou nada antes, é porque aquilo ali não é uma dor, aquilo ali é uma vontade. Perfeito? Time frame é o tempo que ele tem para realizar isso. E aí, em vez de você perguntar quanto tempo o senhor precisa que eu te entregue esse projeto, porque em 90% das vezes eles vão falar para ontem, você vai ter que pegar, você pode perguntar isso. Em quanto tempo você pretende implementar e ver resultados? Então, em quanto tempo o senhor pretende, por exemplo, um galpão ali, vamos construir uma casa. Em quanto tempo o senhor pretende estar morando nessa casa? Entende? Em vez de falar em quanto tempo eu tenho que te entregar a casa pronta, pergunta em quanto tempo o senhor quer estar morando lá dentro. Porque é muito mais fácil de você chegar no sentimento, na dor do cliente, fazendo esse tipo de questionamento. Perfeito? GPCP é basicamente as mesmas etapas ali, só que mais relacionado com as metas da empresa. Então vamos lá. G vem de goals, metas. Então, quais são as principais metas para esse ano de 2022? Para o ano de 2023? Onde o senhor quer chegar? Entende? Plans. É o plano para atingir essa meta. Sair da onde que o cliente está hoje e chegar na meta que ele delimitou para você na etapa anterior. Então vamos lá. Você tem alguma estratégia definida para alcançar esses objetivos que o senhor me disse? Acredita que vai ser efetiva? Ou o senhor está procurando uma ideia, uma solução para chegar até esse objetivo, essa meta sua? Então, isso daí é uma perguntinha de plans que vai ajudar você nessa parte de consultoria. Challenges, desafios. Meus clientes costumam comentar que isso daqui, e aí você cita algum problema, acontece quando ele tem uma meta parecida com essa sua. Isso também acontece com você? O senhor acha que isso daí pode estar acontecendo com o senhor ou vai acontecer? Então, são desafios que você vai supondo com o cliente para ver até onde que vai a necessidade dele para você estar abordando diretamente um problema no seu orçamento. E o timing, que é basicamente o time frame do BANT, que é a prioridade. Qual é a prioridade desse objetivo em relação às demandas, às demais metas da sua empresa? Para saber se o tempo que o cliente está colocando é coerente para uma meta. Se é uma pergunta mais relacionada a uma meta, eu não posso perguntar quando que você quer bater essa meta, entende? Você vai perguntar qual a prioridade do objetivo, se vai ser mais urgente, se a aplicação vai ser agora ou se é mais para frente, se é uma meta secundária, se é uma meta primária. Então é muito importante estar localizando o timing de aplicação dessa meta. Perfeito? Objeções. A gente já está encerrando por aqui. Esse daqui é o nosso último tópico, que é o contorno de objeções com os gatilhos mentais. Então a gente tem 6 principais objeções aqui que eu trouxe para vocês e vocês sempre lembrem disso. Objeção é algo que você tem que fazer de tudo para que não aconteça. Porque apesar dela não ser uma barreira, é um obstáculo na negociação. Ela pode fazer com que essa negociação demore mais. E aí o custo do seu cliente fique maior. Perfeito? Então sempre, sempre, sempre trabalhe de maneira com que o cliente não tenha objeções. Caso a objeção apareça, você precisa entender que a objeção ela é uma oportunidade de agregar valor ao seu produto. Então traga essa objeção e contorne-a da melhor maneira possível. Então, dentro das 6 objeções mais ditas aí no mercado, eu trouxe alguma delas para vocês, onde a gente vai estar fazendo comentários sobre os gatilhos mentais, perfeito? Gostei da proposta, mas não tenho dinheiro no momento. Eu gostei da sua proposta, gostei do seu orçamento, mas no momento eu acho que não é interessante, eu acho que eu vou deixar mais para frente. Então você vai lá e dá um gatilho de exclusividade, um gatilho de aversão à perda. Para que o senhor pare de perder gastos com esses desperdícios, assim, cite os desperdícios, eu farei um desconto exclusivo para que o senhor feche em 3 dias. Se eu preciso me dar a resposta em 3 dias, eu te dou mais 5% de desconto.
Você, como negociante, você precisa saber até onde você pode ir com os descontos, para que você tenha essa carta na manga para você trabalhar com o cliente. Perfeito? Então, sempre pergunta financeira, eu posso dar mais 5% de desconto, mais 10% de desconto, se o cliente fechar ali na hora, ou se o cliente fechar, entende? Então, você tem que ter essa carta na manga. Não utilize ela todo dia, porque senão não faz mais sentido, não é mais um gatilho, ele vai começar a ser repetitivo para você. Perfeito? Me envie por e-mail e eu analiso a proposta depois. Isso daí é o que mais aconteceu comigo, era o que mais me deixava frustrado. Então, entenda que essa frase, me envia por e-mail, me manda uma mensagem depois, isso daí é muito frustrante, começa a te desmotivar e você para de fazer ligações, fala, cara, não tá dando certo, mas a apresentação de proposta tô ruim, você vai começar a se desmotivar. Então, antes disso acontecer, me manda mensagem, a gente troca uma ideia, mas entenda que você consegue utilizar o gatilho de propósito, de significância, de novidade, para você conseguir contornar esse tipo de objeção. Mas, logicamente, você precisa agregar muito valor dentro da sua proposta, um PNL bem feito, um rapport bem estruturado, um follow-up muito bem executado. Perfeito? Então, vamos lá. Nós entendemos a sua empresa e o seu propósito de ser melhor a cada dia. Por isso, montamos especificamente a melhor solução do mercado para você. Entende? Então, em vez de você pegar e falar assim, ah, não, beleza, então eu vou te mandar, depois o senhor me dá um retorno, você fala uma frase dessa que o cara já fica meio impactado. Você fala assim, eu posso até mandar para o senhor, mas eu gostaria que o senhor me desse a resposta amanhã. Amanhã eu vou te mandar mensagem, entende? Amanhã eu vou te dar uma ligada, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, para a gente conversar sobre essa proposta. Eu vou estar te enviando agora. Espero que o senhor leia ali dentro do seu horário de almoço. Entende? Então, marca esses horários dentro da cabeça do cliente para que ele entenda isso e realmente se sinta que você possui uma significância, entende? Então, são gatilhos muito potentes para estar utilizando. Preciso de um tempo para pensar a respeito. Gatilho de urgência e de escassez. Geralmente o pessoal acha que gatilho de urgência e de escassez é aquilo lá. Ah, a gente vai te dar um desconto, o professor dá a resposta daqui a 5 dias. Imagina você negociando uma proposta de R$1 milhão. Aí o cliente, em vez de te responder na quinta-feira, que era o limite dele, ele te responde na sexta. Aí você fala, nossa, eu não posso mais te dar esse desconto. Não vai acontecer, entende? Já passei pelo mundo do MERS, eu sei que não vai acontecer. Você vai dar o mesmo desconto para o cliente, porque às vezes um faturamento de R$1 milhão bate as metas de muita gente, muito tempo aí dentro da empresa júnior, se não a meta anual inteira, entende? Então, você vai acabar dando desconto. Então, o seu gatilho não é mais um gatilho. Então, como que um gatilho funciona? O gatilho, ele só deixa de ser uma frase falada dentro da negociação quando ele passa a fazer parte da mente do cliente. Então, você tem que plantar uma sementinha na mente dele para que você consiga utilizar como um gatilho mental. E aí, como que a gente trabalha essa sementinha? Nossa empresa está rodando 30 projetos simultaneamente. Há outras negociações em andamento, mais 3, 4, 5 negociações em andamento. Posso marcar contigo para me dar a resposta até 5 dias, até 3 dias. Assim garantimos que o senhor terá prioridade no atendimento. Entende? Então, quando você fala dessa maneira, ele já entende que a sua empresa está com demanda, muita demanda, que tem pouca gente, que tem negociação em andamento e que ele vai perder o privilégio de poder trabalhar contigo. Então, ele vai se sentir na urgência e na escassez e vai te dar uma resposta mais fiel no menor tempo possível. Então é uma frase muito legal de estar utilizando. Logicamente, se lá no começo você já tiver comentado que a empresa tem poucas pessoas trabalhando e tudo mais, esse gatilho fica muito mais forte, porque você pode falar também, completar essa frase que eu disse, né, com: lembra que eu te disse na nossa reunião de diagnóstico que a gente está só com 10 pessoas na equipe de projetos, executando 30 projetos e tal. Então você ainda formaliza ainda mais, estrutura ainda mais o seu argumento de escassez. Fechou? Não preciso disso nesse momento. Cara, quando o cliente fala não preciso disso nesse momento, é aquela barreira que eu te falei. É o famoso não.
ok? É muito difícil romper essa objeção. É possível romper essa objeção com gatilho de prazer versus dor, tá ok? Mas realmente é muito difícil, porque é praticamente uma barreira inerrompível ali, ela não rompe de jeito nenhum, ok? Como que eu estruturaria um argumento para tentar flexibilizar essa barreira? O senhor me disse que esse problema, assim, 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 descreve o problema. Está prejudicando o senhor com faturamento disso, disso, disso. O senhor concorda comigo que a partir da nossa solução, dessa solução que eu acabei de explicar para o senhor deixará de possuir esses gaps, deixará de possuir essas perdas? Realmente o senhor não precisa disso? Entende? Aí você tenta colocar um pouco de consciência no cliente. Mas caso ele realmente esteja com a cabeça fechada, é realmente praticamente impossível você sair dessa objeção. Perfeito? Preciso consultar meu sócio. Não deixa nessa objeção, porque geralmente eles vão e nunca voltam, tá ok? Então, utiliza o gatilho de inimigo e incomum e a confiança para você estar trazendo o sócio para dentro da sua negociação, para dentro do seu rapport. Eu tenho certeza que a conversa com o seu sócio será muito produtiva. Ele entenderá que esse problema, aí descreve o problema, entenderá que o problema da sua empresa é sobre desperdício, sobre desorganização, sobre isso, sobre aquilo, traz à tona diversos gastos para a sua empresa. E que nós, da nossa empresa júnior, conseguimos saná-los sem problema nenhum. Então, eu acredito que seria interessante você estar apresentando para ele. Confio no seu potencial para apresentar toda essa proposta para o seu sócio. Eu vou estar te mandando esse material para que a gente possa estar marcando uma reunião. Gostaria de ter a honra de conhecer o seu sócio para que a gente possa estar conversando um pouco melhor. Entende? Então, olha aí como é que você trouxe um inimigo em comum, né? Os desafios ali, os problemas, os gastos e a confiança no seu lead para que ele possa estar apresentando a proposta. Então o lead não vai se sentir como uma pessoa a mais entregando um orçamento. Ele vai se sentir na responsabilidade de utilizar um pouco de gatilho ali para convencer o sócio dele, porque ele se sentiu importante. Então é muito importante você confiar no seu sócio também, no seu lead, desculpa. Então vamos lá, a última, mas não menos importante, desculpa, mas estou sem tempo. Essa daí chove na cold call, chove nas ligações. Você liga: oi, tudo bem? Meu nome é Bruno, tal. Desculpa, eu tô sem tempo. Desliga, você nem acabou, você fica olhando pro telefone, tipo, cara, tá de sacanagem comigo. Então, vamos lá, gatilho de autoridade. Se o cliente desligou na sua cara, desculpa, não tem o que fazer, ele desligou na sua cara. Agora, se ele falou: cara, eu tô sem tempo para conversar agora, você simplesmente vai entender isso. Faz parte da empatia. Então, vai lá. Diversos clientes nossos que estão no setor de atuação do seu negócio relatam que possuem esses problemas, que possuem problemas assim, assim, assim. Acredito que seja possível que alguns deles ocorram dentro da sua empresa. Por isso, queria saber se é possível estar ligando para o senhor amanhã, meio-dia, amanhã 1h da tarde, amanhã 3h da tarde, entende? Para conversarmos a respeito. Se ele está com pressa, realmente com pressa, ele vai falar: pode ser. Entende? E aí no outro dia você liga, e aí ele pode estar agendando novamente, mas aí cai na cadência que nós falamos. Só que você respirou, teve paciência, agiu com autoridade, porque paciência faz parte do gatilho de autoridade também. Agiu com empatia, porque você entendeu o seu cliente, e isso também faz parte da autoridade. O líder, ele tem que ser empático, tá ok? E você conseguiu passar a ideia para o cliente com calma. Ok? Então é muito importante você ter tudo isso para utilizar muito bem a oratória. Perfeito? Bom, galera, é isso. Nossos treinamentos agradece aí, eu agradeço a oportunidade de todos por estar aqui participando com vocês, construindo um pouco desse workshop. A gente vai bater um papo aí dentro de uma reunião síncrona, então estou ansioso para conversar com vocês. Meu contato, meu WhatsApp e meu Instagram está disponível para vocês, meu LinkedIn é o meu nome. E é isso. Muito obrigado a todos e até mais.